E aí galera, bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai estar falando aí sobre alguns canais que me ajudaram a evoluir o meu desenho, tá? Então eu irei falar aí sobre seis canais. Vou estar falando sobre um canal bônus no final do vídeo. E lembrando, pessoal, que não é apenas um vídeo citando assim cada canal, tá? Eu vou estar falando mais profundamente sobre cada canal, sobre o que cada um me acrescentou. Então, esse conteúdo também será dividido em níveis, tá? Os canais vão estar divididos em nível, tipo assim, canal para quem está começando, para quem já está um pouco mais avançado. Então, é isso aí, vamos seguindo o vídeo e vou estar falando mais sobre esse negócio de níveis aí ao decorrer, tá? Eu lembro que eu sempre curti desenhar, né? Desde pequeno, assim. Mas eu nunca tinha feito nenhum curso de desenho, coisa do tipo. Eu sempre fui fã assim de jogo de RPG, eu sempre curti jogar. E teve um canal aqui no YouTube que se chama Draw Sessions, né, que se chama Sessões de Desenho, que um dia eu vi esse vídeo aqui, eu curti bastante essa criação dele. Ele pegou três imagens ali e juntou em um desenho único, e eu achei isso muito da hora. Por quê, né? Porque como eu já curtia jogos de RPG, eu sempre em jogos de RPG você vê aquelas criaturas e tal. Então ver alguém criando uma criatura, então ainda mais a gente assim que curte desenhar, tipo, pra mim foi algo bem diferente. Até então nunca tinha visto. E foi um canal assim que me ajudou muito nessa trajetória aí, tá? Então eu também tinha um livro dele, o dono do canal Draw Sessions se chama Bob, né? Eu tenho esse livro aqui até faz um tempo já. E nesse livro também tinha um desenho dele, então foi bem engraçado. Lembrando que tem um vídeo tem um vídeo aqui no canal desse livro. Quem quiser dar uma conferida lá. Tá bem legal esse vídeo. E falando aqui, né, sobre o que é jogos de RPG, né, o que tem, eu jogava muito um específico, um que se chamava Tibia. Então tem lá, né, às vezes quando tem um update, né, do jogo, aparece tipo assim, as novas criaturas que vão ter e tal. Então isso aqui sempre me chamou muita atenção, né. Então, por causa aqui do canal Draw Sessions, ele explicava, né, tinha vídeo dele explicando como se cria e tal. E eu lembro que eu tentei criar algumas, né? Isso aqui é um caderno que eu tinha feito algumas do jeito que ele ensina. E eu tentei fazer assim. E foi engraçado que aí eu joguei pro computador algumas coisas e foi um processo assim de aprendizado. Nessa época eu percebi assim o quanto precisava evoluir meu desenho, porque é engraçado. É, eu hoje olhando esses desenhos, depois de um ano e meio mais ou menos, depois de eu olhar esse desenho, eu falo, cara, é, hoje eu conseguiria resolver um desenho desse, sabe? Antes não, antes meio que, tipo, minha evolução travou por ali, sabe? Eu não conseguia mais avançar. Ali, isso aqui meio que era meu limite da época. E aqui o mais estudos também, tipo que eu comecei a fazer no digital, de valores, estudos de valores e tal. Vou estar falando mais sobre isso aí no decorrer do vídeo. E o que foi engraçado pra mim, eu lembro, eu até tava pegando alguns arquivos aqui pra fazer esse vídeo e eu achei esse desenho aqui, eu falei, caramba, que engraçado, né? É, olha essas linhas aqui, ó, no desenho. O que eu queria fazer aqui? Eu não tava tendo muita noção de perspectiva. Então eu tava meio perdido assim. Falei, caramba, será que tá ficando certo? Será que tá legal? Mas é engraçado assim, tipo, olhar esses desenhos e ver o quanto eu já consegui evoluir, o quanto eu entendi o que tava faltando, né? Eu até coloquei aqui, né? Tente entender o que você precisa evoluir, não pule etapas. A gente vai estar falando mais sobre isso. Mas cara, tenta entender, não tenta, galera, não tenta pular etapas, né? Vou estar falando mais sobre isso aqui, que é o que eu trouxe no meu último vídeo. Eu falei um pouco sobre isso daqui, sobre etapas, né? Sobre a gente não pular etapas. Quando a gente vai estudar desenho, não adianta a gente chegar aqui no level 6
sem antes a gente ter passado aqui pelo level 1. Então, o que acontece? O que aconteceu aqui nesse desenho? Pô, eu queria estar aqui no level 6 já, sem antes ter passado aqui, ó, sem antes ter estudado sobre forma, sobre valores, sobre perspectiva, sobre anatomia, sabe? Diversas coisas assim. Eu queria já começar, né, no jeito, começar igual o dono lá do Draw Sessions. E cara, eu percebi que eu falei, eu preciso estudar, eu preciso voltar a estudar desenho, estudar as formas, estudar os fundamentos do desenho, sabe? Então foi aí que eu meio que voltei para meio que pro level 1 aqui e comecei a estudar. E essa analogia assim de level eu trago muito de jogo, né? Eu gosto muito, por exemplo, esse aqui era o jogo que eu jogava, então tem muito essa ideia de tipo assim, pô, eu acho que é a mesma coisa no desenho, tá? Eu falo pra galera, pô, você faz um curso de desenho, mas você não pratica, então o que adianta? Então, por exemplo, ó, pô, se eu pratico todo dia, o que acontece? Isso aqui vai enchendo, isso daqui vai enchendo e cada vez eu vou passando de nível. Só que o que acontece? A gente, quando a gente desenha, a gente não enxerga isso daqui crescer, sabe? A gente não enxerga o nível aqui crescer. Isso que eu vejo que é um problema assim da galera. Acho que o maior problema assim da galera que desenha é não enxergar que a gente precisa praticar pra gente pular, a gente passar de nível, entendeu? Então acho que o desenho é isso. Então, por exemplo, pô, imagina que aqui, que nem hoje, que nem eu tô fazendo os vídeos aqui. Eu tô falando aqui e tal, só que já tem um ano que eu tô praticando isso. Se eu falasse antes, se eu estivesse fazendo esse vídeo aqui antes, cara, ia ter diversos cortes. Então é engraçado que hoje em dia eu faço um vídeo que nem esse aqui, praticamente acho que não vai ter nenhum corte, talvez. Se tiver, é pouca coisa. É a mesma coisa, porque eu fui evoluindo essa questão de estar falando aqui no microfone e tal, fazendo vídeo para internet. Então, o que acontece? Isso vai evoluindo. É, por exemplo, se você começa a praticar a leitura, se você começa a ler, o que acontece? Meio que vai subindo aquela barra, então você vai ficando cada vez mais inteligente, entendeu? É a mesma coisa na nossa vida. Então, tipo, às vezes você já jogou algum jogo assim de RPG que você, tipo, precisa evoluir, leva isso pra sua vida. Tipo, leva isso pra. Tenta levar de um jogo pra sua vida real, sabe? E é um pouco disso aí que eu quero dizer. Aqui foi quando eu comecei uma das lives também que eu fiz aqui no início. Essas lives, essas primeiras lives também, eu comecei a perceber que quando eu ia para uma criação mais avançada, eu percebia que estava faltando muita coisa no meu desenho ainda, faltava muita noção de perspectiva, eu não tinha muito essa noção. Então, e não adianta, galera, essa noção a gente só pega praticando, só pega estudando, tá? Então, beleza, né? Tipo, e até outra coisa, né, que eu trouxe aqui, que eu escrevi aqui, não esteja 100% pronto para começar algo. Às vezes eu vejo muita gente aí que tá começando que, não, só vou, sei lá, eu quero produzir vídeo também pra internet, mas eu não consigo, acho que eu não tô preparado ainda pra começar. Cara, aqui nessa época também eu não tava e eu comecei, entendeu? Então, não esteja preparado, não esteja, tipo, pensando no seu nível, no seu level máximo, assim, pra começar. Porque eu acho até interessante, às vezes, acompanhar uma galera que tá começando. Acompanhar uma galera que tá saindo do zero, tentando evoluir, sabe? É legal ver, é legal assistir essa ideia, assim, de progresso. Então, uma outra coisa também que é interessante, galera, saiba onde você quer chegar. Que é o que? É o que isso, né? Como eu falei lá antes, tinha algumas inspirações, eu tenho algumas inspirações que me fizeram, me moldaram assim para querer estudar desenho, né? Você vê que por eu gostar ali de jogos de RPG e tal, eu me interessei sobre essa ideia de criação e entendi também que eu precisava evoluir meus fundamentos dos desenhos. E é meio que isso, assim, pensa aonde você quer chegar, tá? Sabe? Porque isso vai te ajudar a estar evoluindo a cada vez mais.
eu acho que quando você não sabe onde você quer chegar, você fica meio perdido, sabe? Então, tenta pensar aí, tenta pegar algum artista que você admira, que você curta o estilo, que isso sirva como inspiração, tá? Eu também aqui nos outros nas outras nos outros canais eu vou estar falando muito sobre isso, sobre como vocês podem estar pegando um artista e modelando ele, sabe? Tipo, tentando entender o que ele faz. A gente vai estar falando aí sobre nisso ao decorrer do vídeo. Aqui também foi alguns é um bloco assim de desenho que eu fiz durante as lives, então tipo, é muita coisa depois de um ano assim, só fazendo um live, só tipo toda segunda-feira eu faço live aqui no canal e só uma vez na semana, olha o tanto de coisa que eu desenhei aqui, tipo, eu fico até surpreso às vezes quando eu olho essas folhas, sem contar os meus cadernos pequenos que eu fiz também. Então, galera, além de você, por exemplo, você fez um curso de desenho legal, cara, só que pratique, sabe? Pratica. É igual eu falei lá do jogo de RPG, cara. Vai lá passando os levels, sabe? Tipo, na nossa vida a gente não consegue enxergar isso daqui, mas pô, o desenho é muito isso. O desenho, galera, não é de um dia pra noite que você vai ficar bom. Eu tô contando aqui pra vocês algo que eu melhorei assim em um ano. Entende? Foi um ano, foi, cara, estudando assim muito, 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 muito mesmo. Porque eu senti que eu estava atrasado, que eu precisava correr, correr atrás desse atraso, entende? Então eu vou estar falando aí sobre o primeiro canal que me ajudou. O primeiro canal que eu trouxe aqui foi do Peter Han. O canal dele, galera, foi muito importante pra mim, porque ele me trouxe. Lembrando aqui, galera, uma outra coisa que para quem quiser depois ver lá os vídeos, aqui tá os nomes, tá? Eu deixei aqui os títulos aqui para vocês pesquisarem. Então no vídeo inteiro vai estar assim, tá? E o vídeo, estudando assim com o Peter Han, eu achei legal que ele traz muito essa ideia de o que eu sempre falo aqui, né? Que é o seguinte, é de saber onde você quer começar. Saber começar lá, tipo, no nível um, tentar passar pro nível 2, nível 3, sabe? Ele vem muito no início com formas, que é tipo assim, formas, cilindro, sabe? O que eu falei na última live aí. Desculpa, no último vídeo. Então ele traz muito isso daqui, eu acho que é ideal para quem está começando, né? Até lembrando, falando pra galera aí que os canais aqui eu dividi em níveis. Então, por exemplo, isso aqui é o Peter Han ele aborda muito nível mais básico assim, sabe? Então é muito legal para quem está começando, eu aconselho bastante a assistir as aulas dele no canal dele. Então ele traz muito essa ideia aqui de formas e tal. Ele até tem esse livro aqui que ele mostra em uma live dele. Ele mostra o livro dele é totalmente focado em formas básicas. Também tem como é que a gente pode estudar a perspectiva. Cara, é bem legal o livro dele. Depois dá uma olhada lá. Tem PDF na internet também, você consegue achar. E é bem legal esse vídeo aqui. Ele mostra tudo que tem no livro dele, tá? Aqui alguns vídeos dele falando sobre Dynamic Sketching, que é tipo desenhos assim com formas e tal, que pode estar ajudando vocês. Então se você procurar aqui, tem essa aula aqui dele, mostrando isso aqui, né, essa simplificação aqui, né, das formas. Ó, se você for ver aqui, ó, tá vendo quadrado, círculo, triângulo ali. Ele explicando como é que você consegue criar um desenho só com formas básicas. Uma outra coisa também que eu peguei do canal dele, mas é algo assim um pouquinho já mais avançado, mas é a estrutura de como fazer animal. Eu fiz alguns vídeos aqui no canal inspirados nesses vídeos dele aqui. Tá vendo? Você vê que aqui, galera, ó, a estrutura que ele utiliza aqui para fazer o animal, ó, é só formas básicas, tá vendo? Só formas básicas. Ele consegue depois estruturar aqui o animal de uma forma bem, bem legal. Então é isso, eu acho que o Peter Han é muito essa ideia aí de formas. Ele também, acho uma coisa que é legal nele, tem muito essa ideia também da confiança no desenho, de levar a sua confiança para o desenho.
Acho isso bem interessante. Tem bastante vídeo dele aí no YouTube. Tem até mais coisas falando dele aqui no que eu peguei. Vou estar falando aí no decorrer do vídeo, tá? Outro canal aqui que me ajudou muito foi o canal do Kim Jong-gi. Mas aí você fala, Henrique, mas pô, o cara, ele é coreano e tal, né? Galera, tipo assim, como é que a gente vai entender o que ele fala? O Kim Jong-gi, só de assistir ele desenhar, já é meio que uma aula. O jeito que ele desenha e tal, é meio que uma aula. Então, se você prestar atenção, você consegue entender bem o que ele faz assim, sem mesmo você entender a língua dele. E aqui, galera, acho que foi um dos primeiros vídeos que eu assisti. Esse aqui é o canal dele, ó. Foi um dos primeiros vídeos que eu assisti dele desenhando com um Copic. Eu lembro que eu fiquei bem. Eu fiquei bem de cara assim. Dele fazer esses desenhos de imaginação e, tipo, tudo muito com a perspectiva e tal, ele aplicando essa ideia de perspectiva. Falei, cara, como ele consegue, né? Eu fiquei, caramba, como ele faz isso? Então, eu lembro que esse aqui foi um dos primeiros vídeos que eu vi dele. Depois eu fui, né, lógico, consumindo mais conteúdos dele. Tem muito vídeo aqui, galera, do YouTube de que é cortes das lives dele. Esse canal aqui tem, ó. Essa daqui pra mim é uma das aulas mais, assim, fundamentais, assim, que me ajudou dele. Que é ele fazendo o desenho em cubos, assim, meio que aplicando a perspectiva e tal. Eu até também tenho um canal, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso daqui. Eu acho que é uma coisa assim que pode ajudar muito a gente. Também assisti assim alguns vídeos dele assim, né, de perspectiva, que eu também achei. Eu tava muito na época que eu tava estudando ele, eu tava muito também focado em perspectiva, tava muito focado em estudar perspectiva. Então fui vendo ele desenhar, tentando entender como é que faz, aí eu ia lá, aplicava. Também tem muito vídeo meu aqui do canal que foi nessa época. Eu tava aprendendo e também tentando me ensinar de alguma forma. E também, tipo, acho que uma outra coisa da perspectiva que a gente tem que entender é o seguinte, como é que a gente pratica a perspectiva? Sabe? Porque é importante isso, não só entender ali sobre dois pontos de fuga, um ponto de fuga, mas saber também como que a gente consegue praticar. Então, o Kim Jong-gi, tanto o Kim Jong-gi e o Peter Han, ele fala que a gente consegue praticar a perspectiva desenhando motos, carros, algumas coisas militares. Então, tem essa ideia também de, que nem eu falei antes, né? Não só você entender, mas sim também praticar. Outra coisa também que eu achei bem legal assistindo ele, assim, é essa ideia que ele tem, assim, dos volumes, né? Como é que ele aplica os volumes no desenho. Isso aqui é algo muito interessante também. Assistir, que nem galera, é o que eu tô falando. Eu só assisti ele desenhar, prestei atenção. Às vezes, por exemplo, eu tava almoçando, assim, eu colocava um vídeo dele, ficava analisando ele a desenhar, assim, e falando, cara, como é interessante isso daqui. E de novo, né, só de analisar, só de ver ele desenhar, você já aprende. Isso é algo, pra mim, que é fantástico, assim. E também tem a questão que eu aprendi, assim, que é fazer anatomia com formas. Lembra que eu falei pra vocês lá do Peter Han aqui, ó, essa ideia aqui de formas, tá vendo? Ó? A gente vê aqui também no Kim Jong-gi, que ele vai aqui, ó, ele vai aplicar a anatomia aqui, ó, com formas, tá vendo? Ó, ele aplica aqui a anatomia com formas, tá vendo? Aqui é a forma, depois ele faz a foto, depois ele faz aqui uma imaginação. Então também tem muito essa ideia assim com que eu aprendi do Kim Jong-gi, que é muito essa questão também de imaginação, né? Fazer desenhos de imaginação, que nem eu falei aqui, né? Desenho de memória, perspectiva, cubos, anatomia humana, volume e formas. Uma coisa, galera, que eu queria trazer aqui também que eu acho interessante é
vocês, galera, saberem modelar o artista. Eu vejo que muita galera, por exemplo, o cara viu um vídeo do Kim Jong-un, aí ele fica desenhando, ele fica reproduzindo aquilo. Não sei se isso é certo ou errado, mas eu acho que se você só faz isso, você não evolui seu desenho, entende? Então, o que eu trouxe aqui é, não copie o desenho do artista, modele, né? Veja entrevistas, como ele desenha de memória, como é que o Kim Jong-gi faz para desenhar de memória. Como ele estuda perspectiva, né? Quantos dias ele estuda por semana, quantas horas ele estuda ali por dia, ele desenha, né, ali por dia, quanto tempo que demorou para ele se tornar um profissional, como ele ganha dinheiro com isso, né? Então é uma coisa que a gente tem que ser curioso, a gente assistir algumas entrevistas, essa aqui tá, né, tem outro canal aqui, a gente entender, e nessa entrevista aqui ele dá tipo, ele fala o que ele, como foi, né, para ele desenhar de memória, né? Como é que foi assim? Ele falava que às vezes ele assistia algum filme, daí ele ia lá, desenhava no papel e, ou por exemplo, saiu na rua, olhou as pessoas, depois ele ia lá, tentava desenhar no papel. E uma coisa que eu acho muito importante, que é isso daqui, ó, né? Eu tenho vídeo aqui no canal falando sobre isso, que é você pegar um objeto e rotacionar ele de diversas formas. Isso daqui também que acontece. Você está fazendo o quê? Está fazendo algo que é uma biblioteca, né, visual assim para você. Então, se você pega um objeto, se você desenha, por exemplo, a bicicleta, depois você vai lá e desenha ela de vários ângulos, o que está acontecendo, o que você está fazendo? Você está meio que adicionando isso na sua memória. Então, cada vez mais, quando você for desenhar de novo uma bicicleta, o que vai acontecer? Você vai desenhar de memória. Então, presta atenção, às vezes, você, por exemplo, imagina que você desenhou já muito leão, ou você já desenhou muito leão. Quando você vai desenhar de novo, você concorda que você não precisa de uma referência, certo? Por quê? Já está na sua memória, já está na sua memória visual. Então, quanto mais você faz isso, mais vai adicionando na sua memória visual. Então, por isso que o Kim Jong-gi consegue fazer diversos desenhos assim de memória, tá? Então é isso aí, a gente falou aí sobre Kim Jong-gi, sobre como a gente pode modelar um artista, né? De novo, galera, essa ideia de modelar um artista, cara, dá uma olhada em entrevistas, o que aquele artista fez na vida dele para ele ser reconhecido, sabe? Ele desenhava todo dia, ele desenhava meia hora por dia, ele estudava os fundamentos, ele fazia desenho de memória, sabe? Então procura pegar de cada artista um pouco e entender como é que você pode evoluir, tá? Então isso também é uma coisa bem, bem importante. Outro canal que eu trouxe aqui é o Proco. Assim, galera, eu curto muito mais o Proco no sentido que eles trazem outros artistas para fazer colaboração, sabe? Então eles colocam lá algumas entrevistas, eles mostram também tipo alguns cadernos assim de alguns artistas. Esse aqui é o Peter Han mostrando o caderno dele de desenho. Ele vai falando ali sobre cada material que ele utiliza e tal, então isso eu acho bem legal. Eu lembro que eu assisti esse vídeo aqui do Peter Han, ele falando isso aqui meio que também pra mim foi meio que uma virada de chave, que ele tava desenhando ali, ele falou assim, cara, não interessa o resultado final. Pra ele desenha, só que ele não se importa se o desenho tá bonito ou se o desenho tá feio. O que importa é o quanto você faz, é a sua constância, o quanto você faz. Eu faço, sei lá, 5 desenhos por dia. Legal. Vai fazendo. Por quê? O que importa é a constância e não o resultado final. O resultado final, ele melhora a partir da sua constância. Então, por exemplo, eu faço 5 desenhos por dia. Cara, você concorda que daqui a um mês eu vou estar muito melhor? Entende? Então eu vejo muita galera se preocupando, faz um desenho, depois não tá legal, fica 5 anos sem desenhar, sabe? Então é meio que isso. Eu vejo muita gente se frustra sobre isso.
é, faz ali um desenho, não fica legal, fica frustrada, não curte, aí fica um tempão sem desenhar. Mas é isso, galera. Eu tenho pra mim, assim, que nesse tempo, assim, que eu aprendi, meio que é uma frase que eu tirei, assim, de mim mesmo, mas é que eu acho que o segredo de ser artista é a gente errar. É a imperfeição, sabe? É não ser perfeito. O artista, ele erra. Quanto mais ele erra, mais ele vai aprendendo. Mais ele erra, mais ele vai aprendendo e ele vai evoluindo cada vez mais. Então, isso que ele falou nesse vídeo aqui pra mim foi bem legal, assim. Pra mim meio que deu uma virada de chave, assim, nesse sentido. Também tem um vídeo aqui que eu trouxe do Proco, que eu achei esse vídeo que eu acho muito legal, que ele fala sobre criação. Tá aqui o nome. Depois dá uma pesquisada lá. Esse vídeo aqui também, eu lembro que virou uma chave assim pra mim. É bem interessante, é muito. Esse vídeo é extremamente detalhado. Dá uma olhada lá que é bem legal, beleza? Então aqui foi o terceiro canal aí que a gente trouxe. Agora o quarto é um canal que chama Brooklyn Draw. Ele é um rapaz novo, assim. Ele se inspira muito no Kim Jong-un e no Peter Han. Ele fala algumas coisas sobre imaginação, formas. O conteúdo dele é uma forma bem resumida, só que de muita qualidade, assim. Então dá uma olhada lá, galera, que é bem interessante o canal dele. Eu trouxe pouca coisa dele, assim, porque eu acho que o vídeo já, o canal dele já tá bem resumido assim, sabe? Você não precisa ficar procurando muita coisa. Tanto que eu acho que também não tem muita coisa, mas cada vídeo, os vídeos que tem assim, com certeza você vai aprender alguma coisa. Você vai assistir e vai aprender alguma coisa. Então, isso é bem legal. Outro canal que eu trouxe, né, que eu já falei aqui, foi o Draw Sessions. Galera, aprendi demais com esse canal. Só que assim, toma cuidado, às vezes você que tá iniciando, eu não acho que todas as aulas que ele fala é para iniciantes, sabe? É meio que um iniciante já mais avançado, assim. Tem algumas aulas que é para iniciantes, tem outras aulas que não. Mas é legal, é um conteúdo muito da hora, assim, tipo, abriu muito a minha cabeça para diversas coisas. Acho que o canal dele, assim, foi para mim, assim, o que mais mudou uma chave, assim, na minha vida. Me trouxe muito aprendizado, tipo, também uma questão de, tipo assim, aonde eu posso chegar, sabe? Às vezes a gente, é o que eu falei lá, aonde a gente quer chegar. Às vezes a gente fica muito travado, a gente que desenha assim, a gente fala, pô, mas onde é que eu posso chegar com esse desenho, sabe? O que eu posso fazer? Pô, a gente olha esses canais e a gente fala, cara, dá pra fazer muita coisa, assim, dá pra ganhar dinheiro, assim, de diversas formas também. Então, é um canal, assim, que pra mim foi uma grande virada de chave. Com ele, assim, eu aprendi uma coisa que é muito importante, que, tipo, vou levar pra vida, que é o quê? O ponto de foco. Desenhar sem borracha. Isso eu já fazia já, mas o Bob, ele frisa muito isso no canal dele. Tipo assim, que a gente tá iniciando, cara, para de se apegar à perfeição. Desenha sem borracha, sabe? Desenha sem borracha, porque... e outra coisa também que ele desenha muito, desenha com caneta, né? Eu acho muito legal isso. E eu acho que quando a gente fica desenhando com borracha, a gente fica muito apegado à perfeição, sabe? Fica muito... O desenho se... Pode, presta atenção, quando você desenha com borracha, aquele prazer de desenhar se torna chato. Você tá desenhando, aí você fica lá apagando, apagando. Cara, eu recomendo pra galera não usar borracha, porque acho que. Eu vi uma frase, é verdade. Quando você desenha com borracha, você tá mais apagando do que você tá desenhando, sabe? Então é bem isso, assim. Uma outra coisa também que eu aprendi que foi muito legal, já foi meio que um processo evolutivo para começar a desenhar no digital. Que foi esse vídeo aqui dele, ele fazendo, desenhando um desenho que ele já tinha, só que adicionando os valores aqui na criatura. Eu achei bem legal isso, eu até trouxe aqui alguns treinos que eu fiz na época. Acho que isso aqui foi em 2024, outubro, foi
por volta dessa época. E você vê que meus desenhos, assim, galera, uma coisa que eu noto, assim, tava muito sem confiança, sabe? Eu tava muito tipo assim, cara, o que eu tô fazendo, sabe? Mas é isso, galera. Quando vocês estudam, vocês erram, o que acontece? O que é bom nisso? Você começa a entender o que você, por exemplo, você viu um vídeo, aí você foi lá e aplicou o conteúdo daquele vídeo. O que está acontecendo? Você está aprendendo, sabe? Então, quanto mais você pratica, mais você vai aprendendo. Você fala, putz, eu errei aquilo. Tá, deixa eu ver como é que ele conserta aquilo. Como é que ele consegue consertar aquilo ali? Ah, ele faz aquela tal forma. Então, pô, é legal, vou assistir de novo aqui esse vídeo, vou tentar fazer de novo e vamos ver o que vai acontecendo aí, né? Então, aprendi também sobre valores, sobre luz e sombra, né? Sobre como desenhar com lápis. Era algo que eu tinha muita dificuldade, eu não manjava muito assim. E ele também traz diversas aulas aí de como saber sombrear com lápis, tá? E aqui sobre o que eu falei, né, de ponto focal. Cara, galera, isso daqui é extremamente importante, saber isso daqui, sobre quando você sabe finalizar o desenho, sabe? É meio que, vou dar uma explicação rápida aqui, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas vou dar uma explicação rápida que isso aqui é bem interessante. Que é o seguinte, pô, a gente tem, o que ele quer dizer aqui, ó? Tá vendo que essa área inteira aqui tá detalhada, ó? Você vê que o nosso olhar, ele vai direto para cá, ó. O nosso olhar, ele vai direto para cá. Então, se o ponto de foco já está bem resolvido, às vezes no seu desenho não precisa detalhar o resto. Porque se você olha para cá, automaticamente no seu olhar você já entende o que é isso daqui, entendeu? Então acho que essa ideia do ponto de foco que ele explica e tal, cara, isso eu levei assim pra vida. Eu acho extremamente importante isso daqui. Isso também economiza um tempo, porque você vai ficar detalhando todo o seu desenho, sabe? E galera, não precisa detalhar todo o seu desenho, não precisa detalhar todo o desenho. Por quê? Porque você já indica onde está o ponto de foco, onde a pessoa quer olhar. Então, como eu disse também, né, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, sobre onde saber elevar o olhar do espectador, sabe? Tipo, aqui no fundo, você não precisa detalhar. Senão o seu desenho também fica super poluído, entende? Então é isso aí que eu trouxe do canal Draw Sessions. E lembrando aqui, galera, que o quinto e o sexto já é um pouco mais avançado, né? Aqui no Peter Han a gente fala sobre formas. Aqui do Kim Jung-gi a gente fala também sobre perspectiva, formas, volume e tal. A gente fala aqui também sobre o canal do Proco, né? De algumas entrevistas e tal. O canal Brooklyn Draw, que também são coisas mais básicas. E aqui já meio que entra numa coisa um pouco mais avançada. Só que assim, mesmo que seja um pouco mais avançado, galera, não deixa de assistir, sabe? Vocês vão aprender e tal, algumas coisas. Aqui o sexto, né, que é o canal do Dave Greco, foi um canal assim que, cara, mudou muita coisa pra mim. Mudou uma chave assim que eu sempre fui apaixonado assim por desenhar no digital. Eu sempre curti muito essa ideia assim de desenhar no digital, acho que por causa da minha infância assim. Desde novo eu já tinha algumas tablets e tal, então eu sempre curti fazer esse tipo de desenho. O canal do Dave Greco tipo foi um canal que me ajudou muito nesse aprendizado. Nessa evolução. Eu aprendi muita coisa, né? No canal dele falava sobre pintura digital, desenho digital, valores. Igual eu falei aqui, o canal dele são uma verdadeira aula. E outra, galera, uma coisa que eu vejo muita gente, às vezes, que nem eu lembro que quando eu comecei a entender sobre pintura digital, quando eu estava pesquisando, hoje em dia eu percebo que muita gente explica errado. Muita gente explica errado o processo digital. E quando você faz isso errado, cara, é ruim assim. Quando você começa no digital de uma forma errada, você vai demorar demais assim para evoluir. Então, eu vejo que no canal assim do Dave Greco, tipo, ele ensina a forma certa assim, sabe? Porque também, galera, são anos e anos e anos de experiência. Então, ele explica da forma certa assim. Esse vídeo aqui foi um dos que eu aprendi assim. Foi um dos que eu mais aprendi.
Aí eu lembro que eu apliquei algumas coisas, ó. Você vê que já tá diferente, né? Ó. Você vê que já tem uma evolução do que eu tinha feito lá atrás, ó. Ó, se a gente for ver aqui, ó, já tem uma certa evolução, ó. Se a gente olhar esse desenho, ó, e olhar agora, ó, a diferença. Já tem acho que uma evolução aí de uns 6 meses. De, é, você vê que eu já tava conseguindo aplicar algumas coisas assim. Na verdade, galera, isso aqui foi um desenho antigo que eu tinha feito. Aí aqui, ó, foram as evoluções, entendeu? Então, ó, a diferença. Aqui foi sem conhecer o canal do Dave Greco. Aqui foi quando eu conheci o canal dele, foi quando eu entendi a maneira que ele aplica tal, os valores. Mas é isso aí, aqui, né? Falando sobre isso. Galera, estudem valores, tá? O valor ele é muito importante. Estuda valor antes de ir pra cor. É o que é o que eu tô passando hoje em dia. Eu tô fazendo isso. Esse ano aí eu vou estar focando muito em estudar valores e depois eu vou começar a fazer cor, tá? Ele fala isso nos vídeos, né? Ele fala que ele primeiro, quando ele ia fazer uma pintura no digital, ele começava com cor. E ele depois de um tempo, ele viu que ele deixou de evoluir o desenho dele. Ele percebeu que o desenho dele estava dando uma regredida, assim. Aí ele voltou a iniciar com valores e depois fazer cores, entendeu? Aqui também, né, esse vídeo aqui tá no Proco, no canal do Proco. E galera, esse vídeo aqui é muito da hora, é muito da hora. Ele, cara, é uma verdadeira aula assim grátis aí no YouTube dele mostrando como é que ele cria ali, como é que ele faz o processo dele. Pode parecer difícil, mas eu olhava assim, eu hoje em dia eu vejo que eu consigo fazer isso. Então pra mim já é uma grande assim, meio que vitória assim nesse sentido que eu olhava antigamente e falava, cara, como é que esse cara consegue fazer isso? Tipo, eu ficava, cara, como isso? Como é possível, sabe? Mas eu hoje em dia assim, eu vejo que eu tô conseguindo fazer isso e cara, eu fico bem feliz com isso. Eu vou trazer aqui o canal bônus, né? Esse aqui esse Trojan Horse, esse canal aqui. E esse canal aqui é o último, né? É o bônus aí pra vocês. Esse canal aqui, galera, tem até alguns artistas brasileiros aqui. E o que acontece? Esse canal, ele mostra o caderno da galera. Tipo, caderno, o sketch, né, da galera que desenha. Então, isso é muito legal porque, primeiro que é meio que uma entrevista também com o artista. E outra que, tipo assim, você vê os materiais que o artista utiliza, sabe, pra fazer os desenhos, assim, isso é muito rico. E, galera, também uma coisa que é legal é que isso te dá uma inspiração pra desenhar. Às vezes quando eu tava meio sem muito ritmo de desenho, não fazendo muita coisa, eu ia lá, dava uma olhada, assistia algum vídeo deles assim, e meio que aquilo trazia uma motivada, sabe? Falava, caramba, pô, ele tá utilizando ali um caderno que eu achei legal, pô, vou comprar. Porque eu acho que também a prática, eu já falei muito isso aqui no canal, mas eu acho que a prática também de desenhar é o seguinte, pô, quando você compra ali uns materiais novos, isso também vai te dando uma motivada, sabe? Essa prática diária fica a longo prazo, você consegue praticar mais, sabe? Então, acho muito legal assim esse canal. Tem diversos artistas lá. O caderno de cada um assim é fantástico. Então dá uma olhada lá nesse canal. E vou trazer aqui também o resumo, né, do vídeo. Esse aqui é um desenho assim que eu trouxe, que eu tô fazendo aqui ainda, esse desenho aqui. Mas aqui é a minha evolução aí de outubro de 2024 para 2026, né? Lembrando que, galera, eu já desenhava, né? Como eu já falei aqui, já desenhava já e tal. Eu percebi que meu olhar, algumas coisas assim, eu precisava melhorar, sabe? Precisava
dar uma evoluída em certos pontos assim do meu desenho. Que nem hoje em dia eu olho esse meu desenho aqui, pô, legal, ele tá legal. Mas eu vejo muito uma questão aqui, ó, das formas do desenho, tá vendo? Muita coisa aqui tá sem forma. Então é o que eu falo pra vocês, galera. Estudem coisas simples, sabe? Que isso aqui vai te dando mais forma no teu desenho. Aqui, ó, você vê que já tá com mais forma, ó, tá vendo? Ó? Aqui tá mais forma. Esse desenho não tá finalizado, galera, tá? Mas assim, eu trouxe aqui porque era o que eu tinha aqui, é um desenho que eu tô fazendo agora. Então você vê que esse desenho aqui já tem mais forma. Aqui, ó, você vê que, cara, a forma tá bem ruim, ó. Os valores aqui tá meio aplicado, tá bem aplicado e tal, mas era algo que eu já vinha estudando também. E também você vê que acho que eu sentia meio que uma falta de uma confiança nesse desenho aqui. Você vê que eu olho para esse desenho hoje, você vê que tá faltando uma falta de confiança, assim, sabe? Aqui você já vê que que eu tô muito mais já confiante, já sabendo o que eu tô fazendo. Então é isso, galera. Eu trouxe aí pra vocês esses canais. Lembrando também que eu ainda tenho que evoluir muito ainda. Eu só tô começando. O meu canal também foi uma forma de. Quando eu comecei a fazer as lives aqui também foi uma forma muito legal de estar estudando, de estar compartilhando, de estar trocando uma ideia com uma galera, de estar conhecendo mais pessoas também. Isso é bem legal. Galera, deixa também aí nos comentários qual canal que ajudou vocês e o porquê esse canal ajudou vocês. Assim, galera, esses canais que eu trouxe foram o que realmente me fizeram estudar, tá? Foram os que fui pegando, fui entendendo. Hoje eu consigo passar para vocês, assim, de uma forma resumida, o que eu aprendi em cada um e o que vocês também podem aprender. Esse vídeo também aqui é uma forma de estar ensinando um pouco para vocês, de tipo assim, pô, cara, não pula as etapas. Se você acha que você precisa evoluir algumas etapas assim no seu desenho, volta pro básico, volta e estuda o básico, porque é daí que você vai evoluir, sabe? Então, galera, não deixe de estudar, não deixem de praticar o desenho aí, porque é só assim que a gente vai evoluir. Não deixem de estudar aí, independente do canal que você assista, procure sempre aí evoluir. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se possível, deixa um like aí e deixa um comentário também, né, falando sobre qual canal vocês curtem e qual canal que vocês estão aprendendo aí alguma coisa, o que vocês estão tirando de cada canal. Fechou? É isso aí, galera. Até a próxima. Também, outra coisa que eu queria pedir para vocês deixem aí sugestões do que a gente pode estar de vídeos, que eu quero estar produzindo mais vídeos aqui pro canal. Então deixem aí sugestões. De novo, espero que eu tenha ajudado alguma coisa. É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.